Olá, bem-vindos à Euronews para um programa especial ao vivo do Parlamento Europeu em Bruxelas. Hoje continuamos com a corrida à liderança da União Europeia. Quem irá substituir Jean-Claude Juncker como o próximo presidente da Comissão? As suas perguntas, uma série especial de programas para si. Estamos a ver Rock Questions. O convidado de hoje é um dos candidatos da Aliança dos Liberais e Democratas, Guy Verhofstadt. Bem-vindo, é um grande sofá. Sim, parece melhor para dormir do que para responder a perguntas. Não acho que alguém possa negar que tem um currículo impressionante em muitos aspectos. Mas será que isso pode funcionar contra si e por dar a imagem de um político de carreira que está pouco em contacto com os europeus comuns? Sim, não fiz nada para além da política na minha vida. Comecei como vereador local em Ghent, na minha cidade. Depois passei para a política nacional. Portanto, é verdade que a única coisa que sei fazer é política. Mas não acho que isso seja um problema. A questão é qual é a sua opinião, qual é a sua visão. Eu tentei fazer política com paixão e com visão, porque acho que são os dois elementos principais de um bom político. Não correr atrás da opinião pública, mas sim tentar moldar a opinião pública. E certamente não chamará a atenção ao fazer isso. Muito bem, mas há mais. Vamos conhecê-lo um pouco melhor. Guy Verhofstadt é uma figura de renome do Parlamento Europeu, familiar às luzes da ribalta. Conhecido como um dos mais proeminentes eurodeputados liberais da Europa, liderou a abordagem do Parlamento Europeu ao Brexit. E promoveu uma firme defesa do Estado de Direito em todo o bloco. O seu interesse não é o interesse húngaro. O que defendemos aqui é a democracia húngara e os interesses dos cidadãos húngaros. Como líder dos liberais e democratas, teve um lugar na primeira fila dos maiores debates da Europa, em confronto com líderes visitantes. Para que seja um verdadeiro líder e não um falso profeta. Mas ele sabe como é sentar-se naquele lugar. Guy Verhofstadt foi durante quase uma década primeiro-ministro da Bélgica, onde em 2003 legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E no cenário mundial resistiu aos apelos britânicos e americanos de se juntar à invasão do Iraque. Governo do país, feito. Parlamento Europeu, feito. Agora tem na mira a Comissão Europeia. E como é que o presidente Verhofstadt poderá moldar o futuro da Europa? Ele acredita numa resposta europeia comum à crise migratória e na transição para as energias limpas. E quer também aumentar a cooperação na Europa no campo da defesa, impulsionando o papel da União Europeia no cenário mundial. Muitas vezes acusado de tentar intimidar a soberania nacional, este veterano de Bruxelas acredita que mais Europa é a resposta para os problemas do bloco. Vamos então para a primeira pergunta do público. Hoje, Giacomo Orsini, da ULB, Universidade Livre de Bruxelas. Giacomo, qual é a sua pergunta? Falou muitas vezes no Parlamento de uma crise política relativamente aos migrantes, que eu diria vai ao encontro do que dizem a academia e os dados disponíveis. Planeia fazer algo mais para solucionar a crise política sobre a migração se tornar presidente? Sim, porque acho que esta crise se deve sobretudo à falta de políticas europeias e por isso os nacionalistas e os populistas estão a apontar o dedo à Europa. Mas não é a Europa que é a fonte desta crise, ela existe por causa da falta de políticas europeias. Não há guarda costeira e de fronteiras europeia, primeiro ponto, não existe um sistema de asilo europeu, porque o sistema de Dublin existente é o oposto de um sistema europeu. Certamente não existe um sistema europeu de migração económica, dando a possibilidade às pessoas de virem legalmente para a Europa. E penso que a minha primeira prioridade será abordar todas estas tragédias no Mediterrâneo, estabelecendo 3 pilares.
A fronteira europeia e a guarda costeira, uma política e os critérios europeus comuns em matéria de asilo e, ao mesmo tempo, uma política europeia de migração económica. Mas um dos pontos que não está nessa lista é que também não tem uma política comum europeia ou unidade relativamente a uma política. Tendo em conta a sua opinião sobre muitos dos líderes populistas de direita, como alguns chamariam aos líderes de Itália ou Hungria, por exemplo, como é que pretende unir a Europa em torno de uma política de imigração? Usando a regra da maioria. Hoje, o que o Conselho Europeu faz, decidir aos Estados-membros, é moldar todas estas políticas por unanimidade. Sabemos muito bem que, quando é com unanimidade, nunca vai acontecer, nunca vai funcionar. Vai haver sempre um país a dizer: não acredito nisso, não sigo essa regra. Portanto, a primeira coisa a fazer é aplicar o tratado, porque no tratado está determinado que tem de ser com a regra da maioria. Se aplicarmos a decisão da maioria, podemos ter uma guarda costeira e de fronteiras europeia, podemos ter uma reforma do sistema europeu de Dublin, do sistema de asilo e podemos ter uma migração económica europeia. Vimos barcos à espera de resgate, vimos fronteiras fechadas. O que dizem esses líderes? Como é que os convence? É uma forma escandalosa de fazer política às custas das pessoas. Vamos organizar uma fronteira e guardas costeiras, vamos dar a possibilidade também a essas pessoas, a esses migrantes, a esses refugiados, de pedir asilo não apenas na Europa, mas também nas fronteiras da Europa. Bem como, por exemplo, nas nossas embaixadas, nos nossos consulados no Egito, na Líbia, fora das fronteiras. Nessas circunstâncias, as pessoas não são obrigadas a ficar nas mãos dos traficantes de seres humanos. Vamos passar para a nossa próxima pergunta, que vem do Facebook, Sofia Arreniane, de Paris, França, e quer saber como vamos poder ver no ecrã. Será que algum dia vamos tornar-nos nos Estados Unidos da Europa? É um desejo já há algum tempo. O primeiro livro que publiquei na Europa foi em 2005, 2006 e o título era Estados Unidos da Europa. Eu ainda era membro do Conselho Europeu, primeiro-ministro, e os meus colegas disseram: és louco, Verhofstadt. Queres criar os Estados Unidos da Europa? Mas esta não é uma ideia nova. Penso que o primeiro a usar essa expressão foi Victor Hugo, um escritor famoso que disse, isto no século XIX, o futuro deste continente são os Estados Unidos da Europa. Mas isso não é negar que muitos dos países têm diferentes velocidades de desenvolvimento económico, nem todos estão no mesmo patamar, nem todos têm o mesmo Estado de Direito, proteção. Como é que pretendem então chegar aos Estados Unidos da Europa? É o mesmo nos Estados Unidos da América. Mas eles não têm diferentes países, com histórias diferentes. Isso não é verdade. São 50 Estados diferentes, com 50 bandeiras diferentes, 50 exércitos diferentes. Eles até divergem na pena de morte, que nós não temos na Europa. Os Estados Unidos da Europa são uma maneira de organizar uma ação comum a nível europeu, reconhecendo, garantindo a autonomia dos Estados-membros. Eu não quero um super-Estado. Sou contra um super-Estado europeu. Eu não quero um sistema onde tudo seja decidido por Bruxelas, aqui, ao lado da Comissão Europeia. Eu quero um sistema em que haja um valor acrescentado a nível europeu. Façamo-o a nível europeu. Mas o grande problema é que está a perder essa batalha. Estamos a ver a ascensão do euroceticismo. O segundo maior país da União Europeia estará prestes a sair. Pode acabar por estar em minoria na Europa, onde as pessoas não querem viver nos Estados Unidos da Europa. Antes, pelo contrário. Desde o Brexit, o que vimos é que existe uma enorme maioria em todos os países da União Europeia a favor do projeto europeu. As pessoas não são contra o sonho da União Europeia, as pessoas não são contra o projeto europeu. As pessoas estão contra a maneira como traduzimos esse projeto europeu para a União Europeia de hoje. Esse é o problema. Estão a dizer que estamos a falhar na tradução da cooperação europeia numa ação real, sobre a migração, por exemplo, sobre a defesa europeia, entre outras questões. Esse é o problema. O que não faz sentido é os populistas e nacionalistas, há muito tempo ou não, estarem a dizer que querem sair da União Europeia. Consegue compreender as preocupações dos eleitores que estão a mudar a orientação de voto para partidos de extrema-direita e para partidos populistas, porque não estão confortáveis com o rumo da União Europeia e não entendem as políticas europeias em questões como a migração? Também não estou confortável com o rumo da União Europeia. Essa é a razão pela qual digo que talvez seja o primeiro eurocético dos eurocéticos na União Europeia. Penso que esta União Europeia, tal como funciona hoje, como não funciona hoje, não vai sobreviver nem ao século XXI.
Mas a solução para os desafios que enfrentamos hoje não é voltar a uma retórica nacionalista e populista do século XX. O que precisamos fazer é de reformar a União Europeia, por exemplo, estabelecer a substituição da Comissão Europeia por governos europeus, um pequeno governo europeu e não uma grande Comissão Europeia. Isto significa, por exemplo, substituir o desperdício de dinheiro que temos na Europa com as nossas forças armadas pela criação de um exército europeu. Significa substituir as más políticas dos Estados-membros sobre a migração por uma fronteira europeia. Continua a ser mais Europa. Não. Estou a dizer precisamente o contrário. Estou a dizer, por exemplo, que não precisamos de uma comissão de 28 na União Europeia. Precisamos de um governo da União Europeia com 12 ou 15 ministros. Não é uma União Europeia maior, é uma União Europeia mais eficaz. Ok, vamos para a nossa primeira pergunta em vídeo. Aqui é enviada por Anuna de Wever, de Youth for Climate da Bélgica, e ela é uma das organizadoras das recentes manifestações pelo clima. E esta é a pergunta para si. Estamos neste momento a enfrentar uma crise existencial e nada foi feito para efetivamente evitá-la. Pergunto o que vai fazer no seu partido na Europa para combater a crise climática de forma séria. O que pretende fazer relativamente às alterações climáticas? Queremos fazer duas coisas. Queremos passar de uma abordagem defensiva das alterações climáticas para uma abordagem mais ofensiva. E isso significa duas coisas. A primeira é colocar as alterações climáticas como uma condição para fazer acordos com a Europa. A nossa força é sermos um enorme mercado comum de 400, 500 milhões de consumidores e pessoas. E nas negociações com a China e com os Estados Unidos, temos de usar essa força para dizer, por exemplo, a Trump, que se quiser um acordo de livre comércio connosco, terá de aplicar o clima, o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Que ele nunca fará. Hoje diz isso, mas amanhã pode lá estar outro presidente, nunca se sabe. E se não usarmos esse argumento, ele nunca vai, naturalmente, mudar de ideias. Portanto, essa é a primeira coisa a fazer. A segunda, na minha opinião, é criar o que chamo campeões europeus na transformação da nossa economia numa economia mais ecológica. Por exemplo, a maior empresa do mundo em baterias, a maior empresa mundial de hidrogénio, a maior empresa do mundo, para dar outro exemplo, em carne, para que os animais não sofram mais. Vamos acelerar um pouco as coisas, como se já não estivessem a ser suficientemente rápidas. Vamos fazer-lhe algumas perguntas para sim ou não. Só pode dizer sim ou não. Só sim ou não são as questões mais difíceis para os políticos. A China é uma ameaça? Não. Estrasburgo é um desperdício de dinheiro? Estou em Bruxelas, certo? Sim. Revogaria o artigo 50? Se fosse britânico, deveria dizer sim, mas não sou britânico. Jeremy Corbyn é a favor do Brexit? Toda a gente diz isso. Sim, acho que sim. Descrever-se-ia como parte da elite? Já sou parte da elite há tanto tempo que já não faço parte da elite. Sim ou não? Sim ou não? Então sim. A Turquia deveria entrar na União Europeia? Não. Apertaria a mão a Viktor Orbán? Sim, mas isso não faz nenhuma diferença sobre a minha opinião muito crítica sobre Viktor Orbán. Duas perguntas. Trotinetes elétricas, sim ou não? Trotinetes elétricas, como funciona? Os passos? Estão em toda a parte. Eu vejo-as ecológicas, o meu filho usa-as a toda a hora. O senhor não. Não. Mas sim. Finalmente, vinho ou cerveja? Fazem muitas vezes essa pergunta e é vinho. Mesmo na Bélgica? Eu sei, mas acho que o vinho na Europa é a civilização. Vamos ver a rubrica e o Sedit de hoje sobre o que disse na semana passada, quando fui à Inglaterra, do outro lado do canal, para fazer uma campanha no Reino Unido. Eu acho que as pessoas podem, antes de mais, mudar de opinião e isso está a acontecer. Isso pode acontecer e vamos ver o que acontece nestas eleições. Eu tenho que dizer que estive envolvido nas negociações do Brexit durante muito tempo. Não estou aqui como negociador do Brexit, estou aqui como líder dos liberais e democratas pela Europa para apoiar o partido mais pró-europeu, o Lib Dems. E, em segundo lugar, acho que é um bom local para lançar o nosso programa também em Londres, no Reino Unido.
porque já é claro que o Brexit causou muito mais danos do que os previstos por aqueles que fizeram a campanha. As pessoas dizem que está a fazer campanha. Na verdade, Jacob Rees-Mogg, um dos líderes para o Brexit, disse que, na verdade, você deveria ir mais vezes, porque, ao ir ao Reino Unido, só estimula o apoio ao Brexit com a sua campanha lá. Eu acho que estava lá para apoiar o Vince Cable, do Lib Dems, o partido mais pró-europeu. E nós temos muitas reações positivas e também negativas. Uma das negativas vem dos apoiantes do Brexit, porque eles não gostam do Lib Dems e não gostam da minha opinião sobre o assunto. O que eu vejo, e talvez também estejam a seguir um pouco o que está a acontecer no Reino Unido, é verdade que os conservadores são penalizados por este novo partido e pelo partido do Brexit. Mas, por outro lado, o que vemos é uma concentração dos eleitores pró-europeus no Lib Dems. Portanto, o que acho que vai acontecer é uma grande luta nesta eleição. E eu nunca fui a favor destas eleições. Uma grande luta entre, por um lado, o partido Brexit e, por outro lado, o partido Lib Dems, como o partido mais pró-europeu no Reino Unido. Vamos ver o que vai acontecer. É a democracia. Nós temos uma pergunta de Susan em Hampshire, no Reino Unido, então vamos ver a questão. Afirmou que uma das suas principais razões para vir e se juntar a Vince Cable era enviar uma mensagem clara aos povos da Europa para não copiar o exemplo dos britânicos no Brexit. A minha pergunta para si é o que acha que lhe dá o direito de enviar ameaças veladas aos cidadãos da União Europeia e também de interferir nos processos democráticos em Estados soberanos? É uma questão válida. São eleições europeias. Eu estou lá como europeu. O Vince Cable é europeu. É uma pergunta estranha, porque as pessoas no Reino Unido pensam que as eleições europeias são sobre o Reino Unido, não sobre a Europa. As eleições europeias são sobre o quê? Sobre a Europa. Não foi por isso que o Reino Unido votou para sair? Sim, mas esse é o problema. Eles têm problemas em sair. Estão há 2 anos para encontrar uma posição para sair. Eu segui o processo desde o primeiro dia e posso dizer-vos que nunca vi uma situação num país, num parlamento, onde eles estão sempre a votar contra algo e nunca a favor de algo. Eles votam contra a saída sem acordo. Eles votam contra o acordo. Eles votam contra a União Aduaneira. Eles votam contra o mercado único, mas nunca nos disseram o que querem. Está a falar dos políticos, claro, mas não pode simplesmente desprezar uma pergunta como aquela, porque talvez represente também um certo número de eleitores no Reino Unido. Mais uma vez, trata-se de eleições europeias e as eleições europeias são uma questão de todos os europeus. Mas a questão é, está a ser útil neste processo? A questão é que na Europa estamos a dizer que o Reino Unido pode decidir sair da União Europeia, mas nunca iremos permitir que o Brexit mate a União Europeia, que acabe com a União Europeia. Essa é a questão, porque alguns apoiantes do Brexit dizem abertamente que a única coisa que querem é o fim da União Europeia. Nós nunca vamos deixar que isso aconteça. Eles podem escolher se saem ou ficam, mas nunca permitiremos que matem a União Europeia. É justo dizer que fica bastante alterado quando debate no Parlamento, como vimos antes. Então, para o momento Raw de hoje, vamos olhar para as provas. Fechem-nos numa sala, essa é a única maneira de se entenderem. Não sei o que fazer, todos os dias mudam de opinião. Nós nunca vemos propostas concretas de reformas. Nós estamos a ir para trás em vez de irmos para a frente. É melhor tê-lo dentro de uma tenda a urinar para fora do que ao contrário. Os Estados-membros estão relutantes em provocar um novo choque. Jean-Claude, não concordo consigo. É assim? É assim que quer? Pode conseguir. Tem um problema no Conselho. Acha que esta abordagem funciona para fazer passar as suas ideias no Parlamento?
Bem, é um parlamento. O parlamento é um lugar de debate. Se não tiver um debate a sério, então o parlamento é inútil. Temos de fazer legislação, mas ao mesmo tempo fazer valer as nossas opiniões, e é para isso que servem os debates. A forma como o Conselho Europeu está a trabalhar não funciona. Porquê? Porque ninguém os obriga a ficar nas salas de reuniões. Aí seriam obrigados a fazer alguma coisa. É tudo por esta noite. Gostaríamos de agradecer ao nosso público em estúdio e a todos em casa que enviaram perguntas e, claro, Guy Verhofstadt, muito obrigado por estar no programa. Good night, bye.